بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Depois, na medida que o Ismael ia crescendo, o pai vinha de visitar, acontece que neste período Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao Ibrahim alayhi salatu wassalam a reconstruir o Kaaba. وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل قواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Recorda-te de quando Ibrahim e Ismael ambos levantaram o alicerce da casa e eles imploraram dizendo que Allah aceite de nós. Então veio a ordem para que Ibrahim reconstruísse o Kaaba. Então ficou um tempo em Meca com a sua família para reconstruir o Kaaba com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então começou a reconstrução do Kaaba com a ajuda do seu filho Ismail alayhi salatu wassalam. Enquanto Ibrahim fazia o trabalho ali, Ismael trazia pedra e o material que eles precisassem para a reconstrução do Kaaba. Então eles reconstruíram e cada vez que eles reconstruíram o Kaaba, faziam muitas súplicas, até quando chegou uma parte onde já tinham concluído toda a construção. Só ficou uma parte que cabia um tijolo. E não tinha, ou uma pedra, posso dizer assim, porque naquele tempo não existia tijolos ainda. Então ele mandou seu filho para ir buscar tal pedra que estava restando. Foi quando Ismael alayhi salatu wassalam foi em busca de uma pedra e demorou bastante, porque não estava encontrando. E quando voltou para dizer ao seu pai que não tinha encontrado, encontrou enquanto o anjo Gabriel já tinha trazido uma pedra que cabia naquele lugar do paraíso. Então, uma pedra do paraíso foi trazida para ser colocada naquele lugar que cabia ali, no lugar onde tinha ficado, que cabia uma pedra. Então, colocaram e construíram Kaaba e completaram. Então, neste período em que eles estavam construindo o Kaaba, uma das súplicas que Ibrahim alayhi salatu wassalam suplicou a Allah subhanahu wa ta'ala é aquela súplica famosa onde disse Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Allah, meu Senhor, وابعث فيهم رسولا منهم, envie para eles um mensageiro, um profeta vindo deles mesmos, quer dizer, do povo de Meca. يتلو عليهم آياتك, para que ele possa recitar para eles seus versículos. ويعلمهم الكتاب والحكمة, e para que ele possa ensinar o livro e assim como a sabedoria, ويزكيهم, para dignificá-los, إنك أنت العزيز الحكيم, certamente que tu és o poderosíssimo, o prudentíssimo. Então, Ibrahim alayhi salatu wassalam fez aquele da'wah, ou aquela súplica, uma das súplicas, e Allah subhanahu wa ta'ala atendeu. E esse é o que nós vamos falar posteriormente sobre esta súplica. Então, neste período em que eles construíram Kaaba, nós estávamos falando daquela pedra que veio do paraíso, que o Jibril alayhi salatu wassalam trouxe. Então, esta pedra era uma pedra branca, hoje é conhecida como Al-Hajar al-Aswad. Al-Hajar al-Aswad quer dizer a pedra negra. Por que se chama de pedra negra se ela era uma pedra branca? Então, para alguns teólogos dizem que aquela pedra era branca, só que quando foi colocado ali, no tempo, na medida em que as pessoas iam circundando a casa,
principalmente no tempo em que havia muitos ídolos, colocaram ídolos lá ao redor do Kaaba. Então, com esses pecados, a pedra foi se escurecendo por causa do pecado do ser humano, até chegar a este ponto que se chama de Al-Hajar al-Aswad, a pedra negra, devido aos pecados que as pessoas cometeram ao longo da sua história, desde que foi trazida do paraíso. Então, a pedra está lá e foi colocada num dos cantos, onde, quando a pessoa vai fazer tawaf, começa o tawaf dali, da pedra, daquele canto onde foi colocado, e termina ali o tawaf. Então, este foi, resumidamente, a história da pedra e da construção do Kaaba. Então, o Kaaba, quando foi construído na altura, ali só sempre se fazia uma cultuação, ou seja, uma adoração monoteísta, com a adoração do único Allah subhanahu wa ta'ala. Não havia nenhum politeísmo. Até um tempo, posso dizer, alguns anos antes do surgimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi quando um indivíduo chamado Amr ibn Lu'ay, que foi para a Síria, e lá encontrou as pessoas daquelas regiões enquanto adoravam ídolos. Porque lá a adoração dos ídolos era uma coisa já muito antiga. Como, por exemplo, a história do Ilias, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala escreve no Surah As-Safat, dizendo: "Wa inna Ilyasa lamina al-mursalin. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين." Certamente que o Elias faz parte dos mensageiros enviados de Allah subhanahu wa ta'ala. إذ قال لقومه ألا تتقون. Recordam-se quando ele falou para o seu povo: "Ala tattakun", não teme Allah subhanahu wa ta'ala, "atad'una ba'lan", acaso vocês pedem o quê? Uma estátua chamada Ba'la, wa tadharuna ahsana al-khalqin, e deixando o melhor dos criadores, Allah, então o vosso Senhor Allah, Allah Rabbakum, o vosso Allah, que é o vosso Senhor, wa Rabba abaikum al-awwalin, assim como o Senhor dos vossos ancestrais. Então, lá havia o que a adoração de ídolos já fazia tempo, mas em Meca não havia ainda ídolos. Então, quando ele perguntou àquele povo que adorava ídolos, o que são esses ídolos, eles disseram que esses ídolos são nossos deuses que nós solicitamos e adoramos em todas as ocasiões. Foi quando Amr ibn Lu'ay, pela primeira vez, compra os ídolos e traz na cidade de Meca. Então, quando trouxe a cidade de Meca, as pessoas tomaram conhecimento e ali já começa com a adoração dos ídolos e colocaram já ídolos ao redor de Kaaba para eles poderem adorar. Colocaram cerca de 360 ídolos. Cada dia do ano era adorado um ídolo até acabar todo o ano. Então, esta situação durou muito tempo, desde aquele tempo até chegar o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando conquistou a cidade de Meca, e depois da conquista da cidade de Meca começou a demolir com o seu cajado, dizendo: "Ya al-haqu wa zahaqa al-batil, inna al-batila kana zahuqa." Certamente que chegou a verdade e a falsidade pereceu. Certamente que a falsidade perecerá. Então, ele demoliu o Kaaba, os ídolos, para purificar o Kaaba. Então, neste período que as pessoas perderam a essência da religião verdadeira, a religião de Allah subhanahu wa ta'ala, o Kaaba ficou conhecido como um lugar onde tinha muitos ídolos e eram adorados, como nós falamos. Então, até quando chegou o período da profecia, a última profecia, que é a profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
até a conquista de Meca, como falaremos posteriormente. Então, é que o Kaaba se livrou daquela idolatria. Mas onde nós queríamos chegar aqui é que neste período em que Ibrahim alayhi salatu wassalam purificou a casa e também suplicou para os moradores daquela cidade e suplicou pelo trabalho que ele fez e fez muitas súplicas. Então, a súplica que ele fez é Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Então, a partir desta súplica e outra já que é a víscera de Isa ibn Maryam, que é Jesus Cristo, e o sonho que a mãe, o profeta sallallahu alaihi wasallam teve, já surge o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele diz: Ana da'wat abi Ibrahim wa bisharat akhi Isa wa ru'yat ummi lati ra'aha fi manamiha. Então, este será o nosso assunto que abordaremos na próxima sessão. Inshallah ta'ala, venha conosco e acompanhe o que vem depois. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.